As cores definitivamente não são como você pensa. É isso mesmo, tá? Olha só, quando a gente fala de cor, a gente precisa ter em mente que eu estou falando de luz. E essa luz, ela tem uma característica toda especial. É a luz visível. Como assim, Armstrong? Luz visível é um espectro de radiação que está espremido entre o infravermelho e o ultravioleta, tá? Então, quando você pega essa gama de frequências, que está presente entre o infravermelho e o ultravioleta, nesse espaço aí você tem a luz visível pelo homem. Então, mas será que todos nós enxergamos as mesmas cores? Será que todos nós enxergamos as cores das mesmas formas, da mesma maneira? Então, olha só, você precisa entender o seguinte, que nós temos células no cérebro, estruturas no cérebro, responsáveis por detectar cores e luminosidade. Quando a gente fala de cores, a gente está pensando nos cones. Quando a gente fala de luminosidade, a gente está pensando nos bastonetes. E onde ficam essas células, Armstrong? Elas ficam localizadas na retina. E aí o que a gente tem é o seguinte: nós temos 3 tipos de cones: o vermelho, o azul e o verde. E esses cones, eles detectam essas cores que são chamadas de cores primárias da luz. Quando a gente fala em cores primárias da luz, a gente também pode chamar essas cores de cores aditivas da luz. Por quê? Porque a gente consegue, juntamente com essas cores, combinar e fazer novas cores. Por exemplo, se você unir as cores primárias, o verde, o vermelho e o azul, você tem a formação do branco. Mas se você reunir essas cores primárias, né, de uma outra forma, por exemplo, se você pode pegar o verde e misturar esse verde com o azul. Quando você mistura o verde com o azul, você tem o que nós chamamos de ciano. Quando você mistura, tá, o vermelho com o azul, nós temos o magenta. E quando você mistura essas cores de luz, vermelho com verde, nós temos a cor de luz amarela. Beleza? E aí, o que nós temos? O seguinte, que essas cores ciano, amarelo e magenta são cores secundárias da luz. Secundárias porque são formadas pelas cores aditivas primárias. Bom, sendo assim, será que todos nós enxergamos todas as tonalidades da mesma forma? A resposta é não. Por que não? Porque o indivíduo, o homem, tem quantidades diferentes, né, de bastonetes. Isso faz com que enxergue a luminosidade, a intensidade das cores de forma diferente. Bom, e isso é um problema. Por quê? Porque imagina o seguinte, você conhece uma pessoa, uma mulher, e aí ela te mostra, né, um homem, enfim, uma pessoa, e a pessoa te mostra assim, gostou desse tom, né, do meu vestido, da minha calça, da minha blusa, e para você, aquilo ali é simplesmente vermelho, por exemplo. Não é um vermelho fúcsia, um vermelho forte, um vermelho fraco, é simplesmente um vermelho. Então é interessante você ter isso como argumento, fala assim, opa, se você está enxergando uma tonalidade diferente, é que provavelmente as suas células que são responsáveis por ver essas tonalidades, você tem uma quantidade muito maior de células do que eu. Então eu não consigo, né, detectar essa mesma tonalidade que você detectar. Isso é bem interessante. Tá? E por mais que pareça complexo essa física, né, você precisa entender
que a física das cores ela tem aparecido com uma certa recorrência na prova do Enem. E como ela aparece com uma certa recorrência, então é muito interessante que você saiba o que são as cores primárias e como se formam as cores secundárias. E precisa lembrar que quando você incide a luz sobre um objeto, para que você veja esse objeto, ele tem que ou refletir a luz que você incidiu ou emitir a luz própria. Tá? E se caso seja um objeto refletor de luz, esse objeto ele vai refletir qual cor, hein? E aí, será que um objeto branco, se eu mando a luz vermelha nesse objeto, qual é a cor que ele reflete? Bom, o branco é uma mistura de todas as cores, então o que vai acontecer? Quando eu incidir o branco, a luz vermelha no objeto branco, ele vai refletir a cor que possui. O objeto vai refletir a cor que ele tem. No caso, se a cor branca tem vermelho, então vai refletir o vermelho. Por exemplo, outro exemplo, se o objeto for azul, eu mando luz verde no objeto azul. O azul não tem verde. O verde não tem azul. Então o objeto vai refletir que cor? Não vai refletir. Então o objeto passa a ficar preto, né? Porque é ausência de cor. Então o que acontece é o seguinte: quando essa luz que possui cor, que a gente chama de luz monocromática, única cor, incide sobre o objeto, esse objeto só vai refletir a luz, a cor que ele possuir seu material. Né? Então, se o objeto for amarelo, objeto puramente amarelo, e eu mando uma luz amarela, ele vai refletir amarelo. Se o objeto for amarelo e eu mando luz branca, ele vai refletir amarelo. Se o objeto for amarelo e eu mandar a luz verde, ele não vai refletir. Tá? Então, as cores não são como você pensa. Você precisa entender todos esses detalhes com relação às cores da luz e saber principalmente a sua importância, a sua relevância para as provas dos vestibulares e principalmente para a prova do Enem. Beleza? Então, até o próximo podcast do Método Armstrong.